Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui no capítulo Tempo de Preparação da biografia de Santa Teresinha de Menino de Jesus da Sagrada Face, escrita por Henri Guéon. Estamos na sessão O Vestido Nupcial. Teresa só encontra, pois, tristeza neste mundo e secura em Deus. Entre um abismo e um deserto, vai se encaminhando para o dia da sua profissão. Então ela era noviça, né? Ainda é noviça aqui, e quer dizer, ela tomou o hábito de noviça que o senhor Martin, né, assistiu à cerimônia, né? Então vai se encaminhando para o dia da sua profissão, que normalmente tem lugar um ano após a cerimônia da tomada de hábito. Persevera na obediência, persevera na humildade, persevera no exercício cotidiano da caridade fraterna. Quanto mais sofre, mais se conforma. E como seu crescimento interior vai se tornando visível, passa também a ser procurada. Certo dia, a Madre Priora envia-lhe uma noviça que sofria bastante, para que a tranquilize e encoraje. Teresa vai se avantajando às companheiras e todas o reconhecem. O único que ainda duvida é o superior, que se obstina em pensar que a razão está toda do seu lado. Opõe-se formalmente a que a noviça faça a profissão no prazo habitual e exige que o período de experiência seja prolongado por mais 8 meses. Ferida por semelhante injustiça, Teresa sente a sua paciência fraquejar. Esperara com ansiedade a profissão e não exagerava em atribuir-lhe uma grande importância, pois a cerimônia significava que a sua entrega havia sido aceita e que daí por diante estaria comprometida para sempre. Diante da dor causada pelo adiamento, sente-se afundar no desespero e tem de sufocar a sua revolta. Então, aqui nós vemos Santa Teresa vivendo na secura de Deus, né? Ela não tem nenhum tipo de consolação, né? Está como que jogada, né, no Carmelo, sem nenhum aceno sensível de Deus, né? E agora, com um aceno, né, do superior, de que ela não poderá fazer a profissão e terá que esperar mais 8 meses. Então, nós vemos aqui uma santa desesperada, será? Ela está numa situação que todos nós já nos encontramos, né, na vida.
uma situação de desespero. Ela sente-se afundar no desespero. Certo dia, porém, durante a oração, o Espírito Santo esclarece-a e ela reconhece que estava errada. O seu vivo desejo de pronunciar os votos pareceu-lhe impregnado de um grande amor próprio. Isso é a expressão da própria Santa Teresa, né? Descobriu nesse desejo não tanta preocupação de agradar a Jesus, mas principalmente uma vontade oculta de ser bem vista, de receber a confirmação oficial e pública do seu mérito, e também o receio de que dela se murmurasse. Vejam só essa freirinha que aspira à santidade e que nem mesmo é capaz de acompanhar os passos das outras. Então ela descobriu o miserável orgulho, né, escondido nesse desespero. É bem verdade que, a despeito das suas virtudes e da severidade com que a tratam, e talvez por causa de tudo isso, suscitou invejas à sua volta. Algumas colegas pensam que, se falarem mal dela, agradarão a Madre Superiora. Abusam, assim, da sua mansidão. Mas Teresa submete-se ainda mais. Será humilhada, desprezada e ridicularizada. E daí? Está acostumada a isso. Se é o que Deus lhe pede, por que inquietar-se? E se Deus atrasa a sua profissão, certamente será porque ainda não é digna de fazê-la. Esperarei quanto quiserdes, diz ela a Deus, mas não posso suportar que a minha união convosco se atrase por minha culpa. Tratarei, portanto, com todas as minhas forças, de preparar para mim um vestido de noiva ornado com todo tipo de diamantes e de pedras preciosas. E quando pensardes que ele já é o suficientemente rico, estou certa que nada vos impedirá de tomar-me como esposa. São palavras, então, de Santa Teresa a Jesus, né? A tomada de hábito, né, como metáfora do casamento, é uma coisa muito bonita, né? Pelo menos era, né? Nas ordens femininas, né? Entrega-se a essa nova tarefa sem um momento de descanso. Examina as suas menores ações com um olhar penetrante e implacável. Felicita-se por ser ainda tão imperfeita, por ter ainda muito que sofrer, a fim de melhorar a sua alma, de purificá-la e joeirá-la. Sonha com os 3 votos que se exigem de uma religiosa e dá-se conta do muito que lhe falta para vivê-los plenamente, sobretudo no que diz respeito ao voto de pobreza. Não é que possua grande coisa, apenas os objetos indispensáveis e autorizados pela regra, mas está apegada a eles como se fossem pessoas amigas. A sua cela humilde é despojada. É, no final das contas, perfeitamente habitável, e Teresa gosta de vê-la bem arrumada, bem limpa, com todas as coisas no seu lugar. Dispõe também de um pequeno cântaro, que acha bonito por causa da forma, da matéria e da cor. Ou então, quando volta das completas, que é
as completas é a oração da noite, né? A última oração do dia, acende a sua querida lamparina e desfruta por vezes de momentos de verdadeira paz na leitura da chama de amor viva de São João da Cruz ou dos profetas e do Evangelho. Mas que pobreza é essa, se ainda sente prazer com o que tem, com o que vê, com o que lê? Alguém tira-lhe do quarto o pequeno e bonito cântaro e Teresa exulta. Que bom! Substitui-no por um cântaro grosseiro, bastante estragado. Melhor ainda. Ganha carinho pelos objetos mais feios e incômodos. Certa noite, não encontra a lamparina e tem que privar-se da leitura das Sagradas Escrituras. Ótimo! Ficará às escuras e experimentará, pelo menos por uma hora, a alegria de não possuir nada. Mas ainda não basta. Existem muitas outras maneiras de empobrecer-se, como, por exemplo, manter em segredo os serviços prestados, aceitar, sem desculpar-se, a acusação por uma falta alheia. Aqui nós vamos vendo a pequena via de Santa Teresinha, tá? Nessas descrições aqui. Então vamos lá, vamos recomeçar. Existem muitas outras maneiras de empobrecer-se. E essas maneiras estão disponíveis para nós a todo momento, tá certo? Para nós, miseráveis pecadores que estamos aqui nesse mundo, né? Tá certo? Então, assim, isso aqui são como que conselhos de Santa Teresinha para nós. Existem muitas outras maneiras de empobrecer-se, como, por exemplo, manter em segredo os serviços prestados, aceitar sem desculpar-se a acusação por uma falta alheia. Quando está certa de que ninguém a vê, dobra e ordena os mantos que encontra fora do lugar. E numa ocasião em que se quebrou um pequeno vaso esquecido sobre o peitoril de uma janela, e as irmãs põem erroneamente a culpa nela, Teresa beija o chão e promete ser mais cuidadosa. Procura deliberadamente a companhia de uma irmã leiga do noviciado, cujo temperamento é terrível. Efetivamente, esta a repele e a faz pagar caro os favores que lhe presta. Mas Teresa insiste, com uma paciência incansável, e acaba por fazer da jovem e rabugenta religiosa uma amiga dócil e devotada. É no mesmo espírito que se dispõe a conduzir ao refeitório a velha irmã São Pedro, uma outra irmã leiga, azedada pela enfermidade. Ninguém se oferecera para fazê-lo, e a própria Teresa chegou a hesitar. Mas quanto mais repugnância sente diante de alguma coisa, tanto mais esse dever lhe parece imperioso. Conduzir a velha freira era toda uma cerimônia. Para começar, era preciso recuar o banco de uma certa maneira. Depois, ajudá-la a levantar-se
e conduzi-la a passos curtos, amparando-a pela cintura. Ao menor passo em falso, a velha freira resmungava: "Ah, meu Deus, estás indo depressa demais. Vou quebrar-me toda." Se Teresa, porém, se excedia na prudência, a outra começava a pensar que já ninguém a estava amparando. "Não sinto as tuas mãos. Estás largando-me. Ah, eu bem dizia que era jovem demais para me conduzir." No refeitório, nova comédia. Depois de ajudá-la a sentar-se, era preciso puxar para cima as mangas do seu hábito, também de certa maneira. Certo dia, Teresa percebeu que a religiosa tinha dificuldade em cortar o pão e passou a cortá-lo para ela. Nunca a deixava na cela sem dirigir-lhe o seu mais belo sorriso. E diante de tudo isso, o que as outras pensavam era que Teresa só servia a velha freira doente porque recebera ordens para fazê-lo ou porque queria fingir humildade. Estes são, pois, os diamantes que brilharão no seu vestido nupcial. Só Jesus os verá. Aliás, foi ele próprio que a presenteou com eles. Apesar disso, o retiro preparatório da sua profissão transcorrerá no meio de uma cruel aridez. Teresa esforçar-se-á, no entanto, por alegrar-se precisamente com essa secura e, sobretudo, procurará justificá-la. Então aqui vocês veem uma ampliação, digamos assim, do conceito de pobreza, né? Que é tão deformado, né? Principalmente hoje, né? Que todo mundo, bom, a própria igreja, né, considera que a pobreza evangélica, bem-aventurados os pobres, né, como Nosso Senhor dizia. Mas aqui a Santa Teresinha nos dá uma lição, né, de praticar a pobreza, praticar por vontade própria, não ser ou não ser pobre, ter ou não ter bens, mas praticar a pobreza na nossa vida, em todos os momentos, né? Tá certo? E vale como um pequeno tratado, né, sobre a pobreza. São Francisco de Sales nos fala sobre isso também em um texto belíssimo em Filoteia, né? O quão diferente é essa pobreza que Nosso Senhor fala e que é tanto deformado pela igreja, né? Por esses marxistas vestidos vestidos de padre, né? Hoje em dia. A pobreza evangélica, ela pode ser exercida no meio de bens materiais ou na falta deles. Não tem nada a ver com bens materiais a pobreza evangélica, não é? Nada. E aqui a gente vê um pequeno exemplo, uma pequena via de nós mesmos exercermos cotidianamente a pobreza. Em todos os momentos da nossa vida, nós podemos exercer
essa pobreza, né? A nossa vida cotidiana nos dá oportunidade para isso, né? Assim, aos montes, né? Quantas pessoas chatas e rabugentas a gente conhece, né? Quantas coisas a gente pode fazer sem ninguém saber. Então, assim, fica aí a dica de Santa Teresinha, né, para nós. Sobre prática da pobreza evangélica. Então, é desses pobres que Nosso Senhor falava no Sermão da Montanha. Não são pobres de bens materiais, certo? Então que isso fique gravado, né, na nossa pobre cabecinha. A profissão. Há tempos que tem o hábito de traduzir o seu despojamento em figuras e símbolos, à maneira do Cântico dos Cânticos e dos poemas de São João da Cruz. É imaginativa e possivelmente também se veja impelida pelo Espírito Santo a fazê-lo. Seja como for, convém notar que os desígnios que atribui a Deus e as respostas que dele recebe não constituem nenhuma revelação explícita, mas são unicamente produtos da sua fé. Deus não aparece para ela, não fala com ela, Nossa Senhora não aparece para ela, enfim. O seu caso nada tem de comum com os diálogos reais de Santa Catarina de Sena com o seu Senhor. Aliás, é um livro que é absolutamente fundamental, né? Esse livro dos diálogos de Santa Catarina de Sena com Deus, né? Visto isso, podemos ler, a admirável carta que escreve a sua irmã Inês de Jesus. Setembro de 1890. Nós vamos ler aqui toda a carta e reparar, né, nas figuras e símbolos que ela usa na carta. Minha querida mãe, a tua pequena solitária deve contar-te, em primeiro lugar, o itinerário da sua viagem. Antes de partir, o meu noivo perguntou-me para que país queria viajar e que estrada desejava seguir. Respondi-lhe que só tinha um desejo, o de chegar ao cume da montanha do amor. Imediatamente abriram-se diante dos meus olhos numerosas estradas, mas muitas delas eram tão perfeitas que me senti incapaz de escolher alguma por mim mesmo. Nosso Senhor tomou-me pela mão e fez-me entrar num subterrâneo em que não faz nem frio nem calor, onde o sol não brilha e a que a chuva e o vento não têm acesso. Um subterrâneo em que só consigo ver uma claridade semi-encoberta, a claridade que os olhos semi-cerrados de Jesus difundem. O meu noivo nada me diz, e eu não lhe digo nada, a não ser que eu amo mais que a mim mesma e que sinto no fundo do meu coração que é assim, porque lhe pertenço mais do que a mim mesmo. Não vejo se estamos avançando
para a meta da nossa viagem, pois ela se faz debaixo da terra. E, no entanto, parece-me, sem que saiba como, que nos vamos aproximando do cimo da montanha. Agradeço ao meu Jesus que me faça caminhar nas trevas. Tenho uma paz profunda. Aceito de bom grado permanecer o resto da minha vida religiosa nesse subterrâneo escuro. Somente desejo que as minhas trevas consigam que os pecadores tenham luz. Sou feliz, sim, muito feliz, por não ter nenhuma consolação. E teria vergonha de que o meu amor se assemelhasse ao das noivas da terra, que a toda hora olham para as mãos dos seus noivos para verem se estas lhe trazem algum presente, ou ainda para o seu rosto, a fim de nele surpreenderem um sorriso de amor que as encante. Quero a todo custo receber a palma de Inês, e se não for pelo sangue, que seja então pelo amor. E acrescenta ainda nessa carta, né? Não desejo um amor sensível, contanto que seja sensível para Jesus. Isso me basta. É emocionante, né, essa carta. É uma descrição absolutamente fiel, né, metafórica da situação de Santa Teresinha, da vida dela, e será assim a vida toda. Ela não terá nenhuma consolação. E ela faz uma metáfora muito bonita, né? Que ela está seguindo por um subterrâneo. De lá não dá para ver nem aonde ela está, né? No sentido do caminho espiritual dela, né? Ela quer chegar no cimo da montanha do amor, mas ela não sabe onde é que ela está, né? Ela não sabe exatamente como que vai chegar lá, né? Ela não sabe se está se aproximando ou se afastando. E é muito bonito que ela fala aqui. Só consigo ver uma claridade semi-encoberta. A claridade que os olhos semi-cerrados de Jesus difundem. Como se Jesus tivesse como que dormindo, né, com os olhos semicerrados, né? Então, essa obscuridade da nossa vida, da vida de Santa Teresinha, né, é a da nossa vida, né? A nossa vida de miseráveis pecadores, né? Essa carta a gente deve ler sempre que a gente entender o desespero, né, da nossa vida. Sempre que a gente pensar, né, em que ponto que a gente está da nossa caminhada na vida espiritual, né? Qual que é o ponto? Será que eu estou longe? Eu estou perto? Eu não comecei? Onde que eu estou? Né?
A gente deve ler essa carta, né? Mistério impenetrável da santidade. Se Jesus nada lhe manifesta, de onde lhe vem a certeza de que Jesus é sensível ao seu amor? Na véspera do grande dia da profissão, quando a esperança parecia renascer no seu coração, uma furiosa tempestade, a mais furiosa de toda a sua vida, desabou sobre a sua alma. Teresa pensa que, expressões dela mesma, né, se engana, que engana aos seus familiares, que engana as suas superioras, que engana a Deus, julgando ter sido chamada. A sua vocação é um engodo, um sonho, uma quimera, uma mentira do seu orgulho. Seria um sacrilégio perseverar nela. Seria melhor deixar o convento. Seria melhor voltar para o mundo. Vocês imaginam esse tipo de pensamento, né? Na véspera da profissão. Né? Não sei se vocês já se sentiram assim, né? Mas depois da gente, por exemplo, rezar um terço, a gente olha e fala assim, mas o que eu fiz aqui? Que oração foi essa que eu fiz? Né? Que terço mais mal rezado? Que coisa mais artificial, né? Que eu fiz? Né? Será que eu estou querendo me enganar? Rezando assim? Que coisa mais lamentável, né? E muitas outras coisas que a gente faz, né? Uma missa mal assistida. A quem que eu estou querendo enganar, né? Eu vim à missa para quê? Só para mostrar para os outros que eu fui à missa? E assim por diante, né? Nós podemos sentir essa sensação, né? De um certo teatro na nossa religião, né? Nós estamos representando um papel de ser católico, por exemplo, né? Que conversa é essa, né? E é assim que a Teresa estava se sentindo, né? Uma enganadora, né? Estou enganando todo mundo. Levanta-se de repente, chama a mestra de noviças, suplica-lhe que a deixe sair do coro e confessa-lhe o seu tormento. Era o último grau da humilhação. A mestra contenta-se com dar uma boa gargalhada. E a confidência liberta Teresa da cilada que o demônio lhe armara. A partir da manhã do dia 8 de setembro, relata, fui inundada por um rio de paz, e nessa paz que ultrapassa todo o sentimento, pronunciei os meus santos votos. A paz que ultrapassa todos os sentimentos, né? A paz que não vem do sentimentalismo, né? Este sim é artificial, né? Aproveitou a ocasião para pedir a Deus, se fosse do seu agrado, tudo aquilo que ela podia desejar neste mundo.
Então vamos ver o que ela deseja nesse mundo, né? Em primeiro lugar, que ele aceitasse a sua entrega total. Depois, o bem do convento. A paz de Celina. A entrada de Leônia no convento da Visitação de Mans. E no momento mais solene, a cura de seu pai. A este último pedido acrescentou humilde e cruelmente, pois a nossa madre superiora ordenou-me que vô-lo pedisse. Porventura, não desejaria ela que o seu pai se curasse? É claro que sim. Mas se fora ele próprio quem se imolara, seria justo privar Deus dessa oferenda? Foi um dia belíssimo, favorecido por um tempo esplêndido. Uma testemunha informa-nos que durante a procissão um enorme bando de andorinhas voou sobre o Carmelo, passando tão rente às paredes que algumas religiosas, sensíveis às simbologias, pensaram estar vendo naquele fato um sinal do céu. Teresa, hoje, pode falar como rainha. E o que é que reivindica do seu rei? Que converta num instante a multidão dos pecadores e que esvazie o purgatório. Amor e não temor. A tomada de véu teve lugar no dia 24 e novamente o Sr. Martin não pôde assistir. A partir desse momento, Teresa recai na noite. Jeanne Guérin, a mais velha das suas primas, havia-se casado recentemente, e as atenções de que cerca o marido enchem Teresa de inveja e de vergonha. Se uma mulher faz tanto por um esposo mortal, o que não deveria fazer aquela que acabava de unir-se ao esposo imortal? Tendo por modelo a participação do casamento da prima, redigirá então um singelo convite para as bodas espirituais de Jesus e da irmã Teresa na montanha do Carmelo. Simples diversão? Infantilidade? Como queiram. Teresa deve parecer feliz. Teresa deve parecer contente. A esposa do Altíssimo não pode mostrar um rosto sombrio. Seria como confessar que é maltratada pelo esposo. Daí as florzinhas, tão adocicadas que engrinaldam na história de uma alma as revelações mais dilacerantes. Aqui Henri Guérin está descobrindo, né, aquilo que ele no início da biografia, né, tanto reclamava, né, das florzinhas, a verdadeira função dessas florzinhas, né? Certo? Ou seja, essas florzinhas é justamente para contornar, né, as revelações mais dilacerantes da alma de Santa Teresinha, né?
Curiosamente, esse Deus que lhe recusa tudo durante o dia, concede-lhe à noite sonhos poéticos, em que Teresa retoma o contato com a natureza que ama. Vê flores, regatos e bosques, vê o mar e belas criancinhas. Apanha borboletas e pássaros de espécies desconhecidas, dignas do paraíso terrestre. Mas o toque do sino, às 5 da manhã, vem quebrar o encantamento, e no coro escuro e gélido, a oração fria recomeça. Fria. Não é? O Retiro Geral de 1891 foi para ela um tempo de trégua, ainda que, de maneira geral, desconfiasse dos retiros pregados. As palavras pareciam-lhe vãs e custava-lhe acompanhar as práticas com o pensamento. Sentia-se mesmo inclinada a passar por alto as razões que os pregadores expunham para se amar a Deus, porque lhe pareciam um obstáculo, um limite ao amor. Queria amar a Deus sem razões. Nessas ocasiões, tinha por isso de dominar uma certa sensação de incômodo, talvez até de repugnância, e muito provavelmente uma reação de pudor, pois parecia-lhe que não se devia falar em voz alta de coisas tão íntimas. Dessa vez, porém, foi diferente. Se pode julgar um pregador de retiros pelo aprofundamento espiritual que proporciona aos seus ouvintes, então o padre Alexis Recoleto, do convento de Caen, devia pregar em plena sintonia com o Espírito Santo, pois desde as primeiras palavras soube tocar a alma de Teresa, que se sentiu compreendida e descoberta antes mesmo de ter falado com ele. Pela primeira vez na sua existência, Teresa abriu de par em par a alma diante de um diretor espiritual. Trouxeram-lhe uma satisfação profunda e libertaram-no de um peso terrível. Lançou-me ele a todo o pano, conta-nos Teresa, às ondas da confiança e do amor, que me atraíam com muita força, mas para o meio das quais eu ainda não ousara avançar. O que, acima de tudo, a deixou feliz foi saber que as suas faltas não causavam nenhum sofrimento a Deus. Eram na verdade, faltas muito pequenas, coisa que já sentia obscuramente. Sempre pressentira que a misericórdia de Deus temperava continuamente a sua justiça e tinha em consideração o nosso nada. Mas ninguém lhe dissera até então, pelo menos com autoridade suficiente para que ela pudesse acreditar nisso. Não é que não soubesse muito bem que Deus perdoa tudo, mas pensava que perdoasse aos outros e não a ela, em vista desse mesmo amor de predileção de que havia recebido tantos sinais. Mas agora já não tinha por que ter medo de Deus. Que revelação!
Todos os seus sentimentos provinham de uma certa falta de abandono. Podia então amar a Deus o bastante para não mais ter de temê-lo. Sou de uma tal natureza, confessa, que o medo me faz recuar. Com o amor, pelo contrário, não somente avanço, mas voo. E Teresa efetivamente voará muito alto. A corrente de ferro que aprendia havia se rompido, mas ignorava ainda que o amor pode ser mais doloroso que o temor. Então, veja que aqui nós encontramos, né, pela primeira vez, Teresa tendo uma oportunidade de uma direção espiritual, né? De uma verdadeira direção espiritual, né? De uma direção espiritual que vai acrescentar muito no caminho da espiritualidade dela, né? Nós já também comentamos, né, que Santa Teresinha nunca teve uma permanente direção espiritual, né, como outras santas tiveram, né? A Santa Margarida, nós já vimos, né? Teve uma direção muito efetiva, não muito constante, mas muito efetiva, de Saint-Claude de la Colombière, né? São Cláudio de la Colombière, né? Nós veremos, né, que Santa Gema contou, né, com 2 diretores espirituais permanentemente, né? Um à distância, que foi o padre que escreveu a biografia dela, né, o padre Germano, e o outro na cidade de Lucca, né? E outras, né, que tiveram direção espiritual. Mas Santa Teresinha nunca teve uma direção espiritual. E vemos aqui, né, nesse retiro, que curiosamente, né, diz aqui o Henri Guéon, ela não gostava das pregações de retiro, né? Por que ela não gostava, né? Porque os padres insistiam em apresentar razões para amar a Deus. E ela sentia uma certa... o Henri Guéon usa a palavra repugnância, né? Porque ela achava que não se devia amar a Deus por alguma razão, né? As pessoas não deviam preocupar com razão para amar a Deus, né? Não tem razão, né, esse amor. E aí o padre Alexis descarrega, né, essa carga que estava nas costas da nossa santa e a faz mais, enfim, mais livre, mais leve, né? E aqui a metáfora é mais leve para voar a Deus, né? Tá certo? Então, aqui nós acabamos o capítulo chamado Tempo de Preparação, né? E vamos iniciar amanhã esse capítulo que se chama A Esposa de Cristo, e no início do qual há uma descrição da pequena via, a pequena via de nossa santa, que nós devemos sempre nos atentar a ela. É uma via para todos nós, não é? Essa pequena via da espiritualidade de Santa Teresina, Menina de Jesus e da Sagrada Face. Eu pergunto agora aos senhores se há alguma observação ou alguma pergunta
sobre a leitura de hoje. Então, não havendo, Deus lhes pague pela paciência, pela generosidade de me escutarem. Tenham todos um santo dia. Vamos fazer a oração aqui final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.